principalmente da maneira bíblica correta, que é através do batismo para receber perdão do Espírito Santo, tá bom? Então vamos fazer aqui a confissão de fé delas e aí a gente vai realizar o batismo. Preciso de 2 cavalheiros para abrir a tampa aqui, por favor. Vou começar aqui pela mãe. Janaína, quem é Jesus para você? É o Filho de Deus, é meu Senhor e Salvador. Amém. Aline, quem é Jesus para você? É o meu Salvador e meu Senhor. Amém. Janaína, você quer ser batizada para quê? Para receber o perdão dos meus pecados e o Espírito Santo. Amém. Aline? Porque eu entendo que eu sou pecadora e que eu quero receber o perdão dos meus pecados. Amém. Então, mediante a confissão delas, né, a esse entendimento sobre quem é Jesus e sobre o porquê realizar esse batismo, a gente vai realizá-lo agora, tá bom? Vocês podem esperar ali que eu ainda tenho que trocar de roupa. Pode subir por trás. Aham. Aí desse lado? Enquanto isso, vamos fazendo aí os pedidos. Vamos fazer uma oração e aí a gente vai realizar o batismo da Janaína. Pai, que alegria estar na sua presença com essas pessoas queridas, Pai, que eu tive também o privilégio de conhecer. E é muito legal, Pai, quando pessoas querem conhecer mais da tua palavra e querem, Pai, de fato aceitar essa mensagem da salvação que o Senhor oferece a todos nós. Então, nesse momento, nós te damos graças e sabemos que o céu está em festa. Esteve ontem com a vida do Mateus, que alegria. E hoje também, Pai, em festa com a vida da Janaína e da Aline. O Senhor possa abençoar a vida delas, Pai, nessa nova etapa e que nós, como igreja, possamos ajudar essa família em tudo que eles precisarem, para que nós possamos cumprir a Tua palavra e chegarmos juntos aos céus. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Janaína, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você receba o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Tudo isso em nome de Jesus. Aline, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você receba o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Que a graça e a paz, a alegria e o amor de Jesus estejam no coração de cada um, amém? Que a alegria, Janaína, Aline, Mateus, cada vez mais irmãos sendo acrescentados ao reino, uma grande alegria, sejam todos bem-vindos. Irmãos, a leitura de hoje para a mensagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos de 1 ao 19. Vou estar lendo na NVI.
Marcos 3, versículo 1, diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Versículo 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Oremos pela vida do nosso irmão Augusto, que trará a mensagem neste momento. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais este primeiro dia da semana em que o Senhor está nos permitindo estarmos reunidos aqui para louvarmos, engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por nos dar vida, por nos dar saúde, por estar aqui conosco, habitando dentro dos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Neste momento, Pai, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre a vida do nosso querido irmão Augusto, que nos trará a mensagem neste momento, que possa ser uma mensagem edificante. Usa o Senhor com toda a sabedoria e inteligência que o Senhor o concede, que possamos sair daqui plenamente convictos de que Jesus continua sendo o nosso Senhor e Salvador, que possamos pregar Jesus a este mundo, para que mais almas sejam resgatadas. Por favor, Pai, nos auxilie, nos ajude, nos preencha cada vez mais do Teu Espírito Santo, através do Teu fruto. Que o Senhor esteja sempre nos protegendo, nos amando, nos exortando, nos corrigindo em todos os nossos erros e das nossas falhas. E esses pedidos de perdão, que o Senhor venha nos perdoar. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso e pela Tua graça
nós somos salvos e redimidos. Que possamos ser a luz de Jesus neste mundo e o sal de Jesus nesta terra. Muito obrigado, Senhor, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus, através do Teu Espírito Santo, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia que oramos. Amém. Nós estamos na nossa série de pregações falando a respeito do serviço, e hoje o tema da pregação é servindo no discipulado, né? Então, quando eu leio a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, eu vejo que a ideia do Velho Testamento é apresentar para nós qualidades de Deus. Então, a gente, no Velho Testamento, lendo, a gente aprende muito sobre quem Deus é, né? E principalmente as suas qualidades. Então, por exemplo, eu leio o Velho Testamento e eu entendo que Deus é um Deus de detalhes. Então, você vê a criação e você vê ali em Gênesis capítulo 1 todos os detalhes de como Deus criou os céus, a terra, os animais, né, a selva, enfim, como Ele dispôs cada coisa. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Noé, a gente vê como Deus deu a Noé todos os detalhes de como Ele queria que seja feita a arca. Lembra do texto? Então, eu vou destruir a humanidade, vou recomeçar, construa uma arca para que você e sua família se salvem. Faça desse jeito, assim, assim, assado. Então, Deus dá todos os detalhes. Então, essa é uma característica muito forte de Deus, né? Então, Deus é um Deus de detalhes. Mas uma coisa que me chama muita atenção quando eu olho para o Velho Testamento, e eu vejo que no Novo Testamento isso é personificado na pessoa de Cristo, isso é mostrado diante dos olhos daquelas pessoas, é que Deus é um Deus de relacionamento. Quando a gente olha para a Bíblia, o motivo de Deus ter criado Adão e Eva é porque Ele queria ter filhos para se relacionar com eles. Quando você vê mesmo o homem e a mulher caindo por causa do pecado, a gente vê Deus colocando o seu plano em ação, porque Deus quer se relacionar com o homem e com a mulher. E não só com eles, mas com toda a descendência que vai vir posteriormente. Ou seja, Deus quer se relacionar com a humanidade. Deus quer se relacionar com você, Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com todas as pessoas lá fora. Infelizmente, nós sabemos disso, nem todos vão aceitar esse convite. Nem todos vão aceitar o convite de relacionamento. Mas Deus quer se relacionar com as pessoas. E quando eu olho para o Novo Testamento, e principalmente esse texto, eu vejo que é exatamente isso que Jesus está colocando em prática. Porque Jesus é poderoso, concorda comigo? Ele poderia fazer todo o seu ministério sem precisar da ajuda de ninguém. Ele poderia ter sido batizado por João, ou na verdade ele nem precisava de João, né? Ele poderia ter feito algo de alguma outra maneira. Mas ele envolve João, porque ao envolver, ele está trazendo relacionamento para a mesa. Ele podia ter, depois do batismo, ter dito assim, bom, agora é comigo, ele vai viajar a Judeia, ele vai pregar o evangelho, ele vai falar a respeito do reino de Deus que está chegando. Ele podia ter feito isso tudo sozinho. Ele era Deus, ele é Deus, poderoso, onipresente, onipotente. Mas ele decide chamar 12 caboclos, né? 12 pessoas, 12 homens, é óbvio que tinha mais discípulos que seguiam ele. Ele decide chamar essas pessoas e falar, venham comigo, vocês vão participar desse processo, vocês vão ver o que vai acontecer com os seus olhos, vocês vão sentir isso no seu coração. E tinha um propósito de tudo isso. Jesus estava discipulando os seus seguidores. Então, mais do que só chamar fã, né, de fã-clube, que a gente às vezes ouve muito isso, né, a ideia dos fã-clube, então, tem lá o cantor que tem os fãs, que arrastam a multidão e que ficam atrás, enfim. Jesus não estava buscando um fã, né? Não queria fãs. Jesus queria discípulos. E discípulo é muito diferente de fã, porque fã é um simpatizante. Eu simpatizo com a sua causa, eu gosto da sua música, mas eu não vou mudar o meu estilo de vida por você. Eu não vou largar as minhas coisas por você. Tem uns fãs que faz isso, né? Mas enfim, só se tiver muito dinheiro. Mas você entendeu o conceito. Um fã, na sua raiz, ele não faria isso. Agora, quando Jesus chama os seus discípulos, é exatamente isso que ele está pedindo. Ninguém pode vir após mim, se não negar a si mesmo. Ninguém pode ser o meu seguidor,
se não olhar para a sua vida e começar a deixar coisas e olhar para mim. Então, quando Jesus chama essas pessoas, ele está dizendo, eu quero me relacionar com vocês, mesmo diante dos defeitos, mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante das suas falhas, Deus quer se relacionar conosco. E é por isso que Jesus veio, para separar, para destruir aquilo que estava nos separando de Deus, o pecado. Foi falado isso aqui na ceia. Então, Jesus veio destruir essa última barreira que nos separava, que é o pecado. E uma vez perdoados, uma vez batizados, redimidos, purificados, nós nos tornamos discípulos. Discípulos que estão no processo de relacionamento com o Criador. Existem muitos cristãos. Se você olhar aí o IBGE, pesquisa do Brasil, você vai puxar aí, sei lá, 80%, 90% das pessoas dizem que são cristãos, né? Você olha, por exemplo, lá a carta de Tiago, Tiago vai falar, até os demônios creem. Mas discípulos, será que existem discípulos de fato? Será que eu e você estamos sendo discípulos de Cristo ou somente crentes, né? Então vamos olhar para esse texto e vamos aprender mais sobre o que é discipulado, como Jesus fazia isso com os seus discípulos e quais são as lições que eu e você precisamos praticar na nossa vida e principalmente, a gente está falando sobre servir através do discipulado. Então eu e você precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos desenvolver a nossa fé, mas também precisamos ajudar o próximo. É por isso que a igreja existe, é por isso que estamos aqui. É por isso que nos reunimos todos os primeiros dias da semana, no encontro de casais, no encontro dos homens, no encontro dos jovens, porque nós precisamos uns dos outros, para sermos discipulados, corrigidos, orientados, ajudados diante das nossas lutas pessoais. Temos problemas, precisamos conviver com isso, resolvê-los, mas precisamos permanecer unidos. Amém? Então, discipulado é uma disciplina, é uma área muito importante na nossa fé. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção, e eu separei, a primeira divisão que eu fiz, foi do verso 1 ao verso 6. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Então, Jesus entrou numa sinagoga, e tinha um homem que tinha uma mão atrofiada. A gente não sabe como era, mas provavelmente alguma deficiência na sua mão, né? Uma mão atrofiada, não podia usar a sua mão, né? Era uma deficiência. E algumas pessoas que estavam dentro da sinagoga estavam mais preocupados em procurar motivos para acusar Jesus do que desfrutar da companhia dele. Tinha mais pessoas interessadas em procurar maneiras de pará-lo do que de abraçá-lo, do que de se relacionar com ele, de conhecer mais. Então esse já é um ponto para a gente refletir sobre isso, né? Infelizmente no mundo de hoje existem mais pessoas interessadas em atacar Cristo do que conhecê-lo, do que saber quem ele é, e sabendo quem ele é, poder se relacionar com ele. Mas aí o texto continua dizendo que Jesus sabia atentamente o que estava, Jesus sabia o que estava passando no coração deles. Jesus sabia que eles estavam procurando ali um motivo para acusá-lo. E o texto diz que eles observavam atentamente o que ele estava fazendo. Aí você pensa, sinagoga, um lugar que deveria ser uma casa de oração, um lugar que eles deveriam sentar, abrir ali a lei e ler a Deus e fazer suas orações, eles estavam mais preocupados com Jesus. E a lei? Esquece. E a oração? Estão olhando para Cristo, para ver o que ele vai fazer. Então olha que dureza de coração que já nos é apresentado aqui nesse texto. E aí Jesus chama esse homem e diz, vem ao meio. E aí eles começam a olhar Jesus e pensando, será que ele vai curar no sábado? Eles não estão espantados ou chocados com a cura. Eles estão preocupados, será que ele vai violar o sábado? E aí Jesus disse, o que é permitido no verso 4? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou matar? E eles permaneceram em silêncio. Pensa no coração de Jesus nesse momento. Na tristeza, vendo a dureza do coração desses homens. Seus apóstolos estavam aqui com ele. Provavelmente estavam vendo a cena e precisavam aprender com essa situação, né? E aí Jesus, no verso 5, diz, irado, ele olhou para os que estavam em volta e
profundamente entristecido, por causa do coração duro, disse: estenda a mão, e ele foi curado. Essa mão desse homem foi restaurada na frente de todo mundo. Eles viram um milagre, e esses homens, em vez de ficarem chocados e glorificarem a Deus, eles bolaram um plano para matar Jesus. O que Jesus quer ensinar para os seus discípulos, vendo essa situação, é esse gesto de compaixão para com aquele homem. Jesus vai quebrar naquilo que na cabeça deles eram regras religiosas, e você vê que era uma construção, isso não estava na lei, né? Então Jesus confronta isso, precisa fazer o bem no sábado. O sábado foi criado para Deus e não o contrário, né? E aí ele está dizendo isso, é isso que ele quer ensinar para os seus discípulos nesse trecho. Aprendam a ter compaixão das pessoas. Aprendam a enxergar as pessoas. Aprenda a ver a dor das pessoas. E se você sabe e tem poder para ajudar, faça. Ajude. Jesus podia, ele fez. E você vai entender isso. Você vai entender isso aí na segunda parte do capítulo. Porque daqui a pouco Jesus vai dar para eles o mesmo poder de fazer curas e milagres. E Jesus está dizendo: use isso com compaixão. Use esse dom que vai ser dado para vocês com compaixão. A aplicação desse ponto é: Jesus está chamando os seus discípulos para servir com compaixão, mesmo que muitas vezes eles precisassem desafiar os falsos mestres. Mesmo que isso signifique entrar em confronto. Então essa é a primeira aplicação que Jesus estava querendo ensinar a eles nesse processo de discipulado. Nós precisamos aprender e praticar isso na nossa vida e ajudar as pessoas a praticar isso também. Então nos foi dado poderes, não para talvez fazer milagres hoje, mas para pregar o evangelho, para transformar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo. E se a gente precisar entrar em conflito, com sabedoria, a gente não vai sair batendo em ninguém ou xingando, né? Jesus não fazia isso. Com sabedoria ele confrontava, com sabedoria ele ensinava, com sabedoria de Deus ele exortava as pessoas. E eu e você precisamos agir dessa maneira. Eu e você precisamos praticar isso. Precisamos estar prontos como discípulo de Cristo a enfrentar as consequências do que a obra de Deus vai trazer na nossa vida. A segunda parte do texto é o verso 7 ao verso 12. Então depois que Jesus se retira dessa sinagoga e já ensinou a primeira lição para eles, tenha compaixão das pessoas. Agora vai dizer: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão seguia ele, e quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões, né? Enfim, foram atrás dele. Versículo 9 diz que por causa da multidão, Jesus disse para os seus discípulos preparar um pequeno barco para que ele não ficasse comprimido ali. E aí diz que ele curou muitos, de modo que aqueles que sofriam de doenças ficavam empurrando uns aos outros. Mas o que me chama a atenção nessa parte é que as pessoas vão atrás de Jesus, sabe? As pessoas vão atrás de Jesus. E isso acontece ainda hoje. As pessoas vão atrás de Jesus. Existem pessoas sedentas para conhecer Cristo, né? E o que os discípulos fazem aqui? Jesus pede para eles: me ajudem para que eu não fique comprimido, prepara um barco, provavelmente organizem a multidão, para que eu possa realizar a obra na vida dessas pessoas. Pegou a ideia? Então Jesus está usando os discípulos para ajudar nessa obra, e é assim no dia de hoje. Então se eu e você somos de fato discípulos e queremos ser diferente do que aqueles que só creem, então Jesus está nos chamando para nos usar como ferramentas para que essa obra seja realizada. As pessoas vêm atrás de Jesus, até hoje, porque só Jesus tem conforto para a alma, só Jesus dá propósito de vida para as pessoas, só Jesus promete perdão de pecados, só Jesus promete ressurreição, só Jesus promete vida eterna. Só Ele promete isso. E Ele quer usar eu e você como uma ferramenta para ajudar essas pessoas que estão vindo.
para ajudar essas pessoas que estão sedentas, perdidas, sem esperança aí fora. Que estão aí nessa bagunça religiosa. Acabamos de dar o testemunho aí da família, mais uma que estava perdida nessa confusão religiosa e que pela graça de Cristo conheceu a verdade. Existem muitas outras pessoas na mesma situação, né? E como discípulos, Jesus quer nos ensinar a sermos bons discípulos para ajudar essas pessoas, a sermos organizados, né? Então, quando a gente organiza aqui alguma atividade da igreja, é para que isso seja usado como ferramenta, para que você possa convidar pessoas para fazer parte disso. Quando a gente fala aí do encontro dos homens, encontro de casais, os das mulheres, os dos jovens, é para que isso seja uma ferramenta na pregação do Evangelho. Olha quantas coisas nós temos para poder compartilhar. A aplicação, aqui nesse trecho, é que discipulado não é apenas seguir, mas discipulado é aprender e executar. Essa é a diferença. Discipulado é execução. Discipulado é mão na massa. Discipulado é ser usado como ferramenta. E a terceira parte do texto, no verso 13 ao verso 17, vai dizer que Jesus sobe ao monte e chama para si aqueles dos quais vieram junto dele. E aí ele escolhe esses 12 homens. E olha o destaque do verso 14, mais uma vez, para a gente poder entender esse conceito de discipulado. Diz assim, 14, escolheu 12, designando apóstolos, para que estivessem com ele. Para que estivessem. Aí você pega essa palavra, você circula, você grifa, né? Jesus queria que esses homens estivessem com ele o tempo todo. O tempo todo. Né? E é assim hoje. Então Cristo se faz presente na igreja. Jesus está aqui hoje, né? Em espírito. Jesus prometeu acompanhar os seus discípulos até os confins dos tempos, até o fim das eras. Jesus está conosco e Ele quer estar aqui. Ele tem prazer de estar aqui conosco. E nós, da mesma maneira, temos que ter prazer na sua presença. Prazer e alegria de estar reunidos com os irmãos. Prazer e alegria de ouvir a sua palavra. Prazer e alegria de compartilhar isso. Prazer e alegria em servir uns aos outros. Porque senão, a nossa fé é oca. Não existe discípulo que não pratica, não existe discípulo que não põe em prática, né? Isso não é discipulado, isso não é discípulo. Precisamos praticar aquilo que a gente aprende. E aí diz no texto que agora Jesus vai dar poder, né, para que eles preguem, para que eles curem, e vai os enviar, né, para poder pregar aí nas aldeias. Você viu o que aconteceu nos versículos anteriores, no começo do capítulo? Jesus ensinou o que fazer no meio de um problema. E você acha que não ia acontecer isso com eles? Você acha que quando eles fossem para as aldeias pregar a respeito do reino de Deus, quando eles estivessem expulsando demônios, fazendo curas, realizando milagres em nome de Cristo, você acha que os fariseus não iam atormentá-los? Não iam atrás deles? Não iam tentar pará-los de alguma maneira? Quando talvez eles fizessem alguma coisa no sábado? Com certeza, e aconteceu. Aqui não está registrado como foi essa pregação, mas você pode ler Atos e você vai ver a perseguição, a provação que eles enfrentaram na pregação do Evangelho. Da onde eles aprenderam isso? Com Cristo. Eles aprenderam isso com Jesus. Jesus capacitou e ensinou eles a serem bons discípulos, né? Então, o desafio nesse trecho é que cada um de nós é chamado para ser discípulo com Jesus e continuar a sua obra e proclamar o Evangelho. Convido você a abrir lá em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 18, por favor. E talvez esse seja um dos textos mais claros do Novo Testamento, falando a respeito desse processo, de como é se tornar e como é o ser discípulo. Fala assim no verso 18, então Jesus aproximou-se deles, aqui Jesus já tinha sido morto,
sepultado, ressuscitado, já tinha aparecido para eles, estava dando aqui as últimas instruções antes de ir embora. E aí Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguns dizem que essa expressão vão ao mundo seria, no original grego, a ideia de indo ao mundo. Ou seja, a ideia de enquanto vocês estão indo, aonde vocês estão indo, né? Para qualquer lugar que o Senhor os mandar, vão pregando o Evangelho. Vão pregando a salvação para as pessoas. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu trabalho. Aonde vocês vão indo, preguem o Evangelho. Façam discípulos. Façam discípulos. E aí ele diz como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e termina aqui? Não, ele fala, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Então a grande missão que nós temos como discípulos, como cristão verdadeiro, é receber a salvação, crescer e aprender, né, todas as coisas, e ajudar o nosso próximo nesse processo. O batismo, Janaína, Aline e Mateus, né, que foram aí o trio das últimas horas, ele não é o final da jornada. Ele é o início de uma vida com Cristo. O batismo marca o início da nossa jornada. O que nós precisamos fazer agora é guardar todas as coisas. Guardar tudo o que a palavra nos mostra, para que a gente possa se preparar. Porque, como eu falei, a nossa fé vai ser provada. Todo dia. Todos os dias a nossa fé vai ser provada. Vai ser colocada no fogo. Né, como Pedro diz, para ver se ela é verdadeira. E para ver se o resultado dela vai ser honra, glória e louvor no nome de Cristo. Então nós estamos aqui para isso. Para sermos discípulos, para glorificar a Deus acima de todas as coisas. Para sermos discípulos de fato e para ajudar um ao outro nessa jornada de discipulado. Temos aí três pessoas para aplicar. Né? Então que essas palavras possam entrar no nosso coração. E que nós possamos praticar, não só ouvir, mas praticar aquilo que nós aprendemos. Porque de fato nós vamos ver, né, nós como igreja vamos crescer, vamos amadurecer e vamos cumprir o nosso papel nessa cidade. Vamos pregar o Evangelho, esses bancos vão ficar cheios, vai precisar derrubar a parede e colocar mais banco. Isso é possível. Se nós confiarmos em Deus, trabalharmos juntos e a gente ser de fato discípulos de Cristo. Né? Não só em pensamento, em boca, mas em prática. Colocar em prática o que a gente aprende. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo maravilhoso que tivemos na sua presença, onde aprendemos a tua palavra, Pai, na escola bíblica dominical, onde nos alegramos com pessoas que entregaram a sua vida a ti, onde celebramos a ceia do Senhor e lembramos do seu grande amor e sacrifício, onde ofertamos, Pai, para ajudar a tua obra, e onde, Pai, aprendemos mais da tua palavra, entendendo que o Senhor nos chamou para ser discípulos, e aprender com o Senhor como agir, o que falar e como fazer. E que o Senhor nos ajude a colocar essas coisas em prática, Pai, porque sabemos que o teu nome vai ser glorificado através da nossa vida. E por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças por cada um aqui, por cada família aqui, Pai, reunida. E que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. E que juntos como igreja possamos cumprir a missão que nos foi dada nessa cidade. E em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, uma boa semana.